Vamos dar início a mais uma temporada do podcast da Paixão, uma oportunidade de conhecer ainda mais outros detalhes sobre esse espetáculo que atrai milhares de pessoas todos os anos, a Brejo da Madre de Deus, mais especificamente em Fazenda Nova, um espetáculo que tem aí uma importância cultural, artística e econômica para toda uma região. E esse é o momento da gente conversar com figuras importantes, né, que fazem parte de toda essa história. E a gente começa com ela, Marina Pacheco, que tem uma série de contribuições e responsabilidades nesse projeto. Estou aqui até com a minha colinha, porque realmente são muitas, tá? Atriz, arquiteta, diretora de arte, né, neta dos idealizadores, né, Dona Diva e seu Plínio, e quem dá a vida a Maria Madalena. Marina, coisa boa começar por você, que conhece isso aqui de cima para baixo, de baixo para cima, de todos os detalhes. É algo que está no seu DNA, claro, e toda a sua infância e toda a sua vida, né? Prazer enorme estar aqui com vocês, iniciarmos, né, essa série de podcasts falando sobre essa nova temporada que a gente está preparando, né, com enorme carinho. Já estamos indo para a 57ª, né, são muitos anos. E esse ano especial, né, porque são os 100 anos, né, do nosso fundador, Plínio Pacheco. Então a gente preparamos uma campanha toda voltada, né, para essa temática. E a gente quis mostrar, através dos filmes publicitários, através de toda a nossa campanha, né, através das redes sociais, enfim, quem que foi realmente essa figura, né? Mostrar para o público de uma ótica diferente, talvez um pouco mais próxima, né? Aproximar o público de quem foi Plínio, de quem foi ele em toda a sua essência, não só o que matérias, né, de jornais, enfim, você dá um Google no nome da personalidade, mas sim saber quem foi Plínio de forma profunda, né? Então, através de registros que ele deixou, depoimentos, escritos que ele fez em cartas. Então, assim, quem foi essa pessoa por trás do projeto, né? Todo mundo conhece o maior teatro ao ar livre do mundo, mas quem foi a alma, a mente pensante, né? Quem foi esse homem que perseverou tanto, né? Então, acho que a gente está trazendo um pouco isso tanto nos roteiros quanto em todo o conteúdo que a gente está trazendo para o público. E acho que foi muito especial porque a gente trouxe ele também de forma materializada, né? Sim. A gente colocou algumas cenas que faziam flashes, não só algumas cenas do espetáculo, como a gente costuma colocar, né? E sempre a gente faz cenas do espetáculo com uma roupagem diferente, né? Seja num cenário diferente, enfim, trazendo elementos para a mesma história, sendo que agora essa história em paralelo, né? Porque elas estão juntas e misturadas. Como foi a criação do teatro, quem pensou, quem criou e todo esse enredo que está fazendo essa cobertura, O né? que a gente observa na peça publicitária é que vocês conseguiram mesclar aí o elenco atual, com o formato atual do espetáculo, com a origem, né? Com ele ainda dirigindo, com ele ainda comandando tudo. Exatamente. E eu acho que ficou realmente muito emocionante, né? Ficou muito impactante. Ficou muito bonito. A gente conseguiu achar um ator super parecido. Já estou né? sabendo que nos bastidores o pessoal chama ele de seu Plínio e tudo. Exato, exatamente. Então, assim, foi uma seleção, de forma como qualquer projeto de cinema, novela, que faz todo um processo de casting, né, de seleção, né, de um perfil. Então, era um perfil de um personagem real, com trejeitos reais, né, a forma de andar, de se portar, a forma de falar. Quem é o ator? Kiko Melo. Sim. E ele fez de forma brilhante, né?
Então, assim, ele pôde conviver conosco, que conviveu, né, com Plínio, e pôde também pesquisar profundamente, né, junto conosco. Então, assim, as provas de figurino, né, então como que ele se vestia, como ele se portava, como ele falava, o que ele gostava, né, então tudo isso é o universo de um personagem que é um personagem real, né, que é uma personalidade real. Então, acho que a gente pôde, através dessa campanha, né, mostrar, tá aí no ar na TV desde dezembro, os filmes estão rodando. Nas redes sociais também a gente compartilha todo o making off, né, tudo como foi pensado, o roteiro, os poemas escritos, né, como ele pensava, né. Então, assim, ele construiu o teatro ao mesmo tempo que ele escreveu a peça. E toda essa complexidade, né? Assim, o teatro, ele iniciou os espetáculos de rua e chegou depois de 11 temporadas consecutivas, ele chegou, esse projeto já existia, ele pegou esse projeto pela metade. E aí eles deram continuidade, né? Ele com minha avó, e eles chegaram num momento que eles disseram: se a gente não profissionalizar, isso não vai para frente. Foi quando eles decidiram construir o teatro, mas como, né? Com que recurso? Então teve toda essa complexidade, né? E a ideia dele era construir. Ele não pensou em ele escrever em primeiro momento, né? E muitas pessoas sabem, outras nem tanto. Marina, desculpa te interromper, mas ele já tinha uma noção de que ele queria um local como esse, ou as coisas foram acontecendo? Porque quem vê assim não nasceu assim, tá, gente? Era um espetáculo de rua, uma movimentação como existe em muitas cidades do interior, para marcar aquele período da Quaresma Semana Santa, né? Isso, exatamente. Não existia nada disso, né? Era tudo realmente mato, como diz a história. E aqui Fazenda Nova ainda é muito, muito pequenininha e aconchegante, imagina lá atrás, né? Imagina lá atrás, né? Para vocês terem ideia, não tinha estrada, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Então, assim, realmente a gente está falando, né, década de 60, né? Então, assim, foi todo um processo. E eles, quando eles decidiram construir um teatro fechado, para onde houvesse estrutura, tanto para receber a equipe quanto o público, dar melhores condições ao público, eles começaram a procurar terreno. Então foi pesquisando realmente terreno, e tem uma parte linda que nesse momento, quando eles escolhiam um terreno, ele visualizou aqui nesse local. E o proprietário na época falou assim: o seu Plínio, para que o senhor quer esse terreno? Esse terreno só tem pedra, esse terreno não dá para plantar nada. E ele falou: é esse mesmo terreno que eu quero. Porque ele já tinha essa ideia de utilizar a própria geografia do lugar, entende? Para construir cenários de forma natural. Então, assim, se vocês observarem o teatro, né, que tem 100 mil metros quadrados, ele tem 9 palcos. E alguns desses palcos são edifícios, né, construídos e tal, e outros ele aproveitou a geografia natural. Então, realmente, por isso que as pessoas chegam e tocam, né, para ver real, se é tudo, né, muito verdadeiro, né? Então, chama muita atenção e, assim, a visão, né? Exato. Ele era como é que ele era, assim, as lembranças, né? Assim, era um cara mais brabo, mais firme, né? Eu já tinha, né, essa alma voltada aí para o artístico. Sim. Então, ele é do Rio Grande do Sul, né, gaúcho, e aí ele saiu muito novinho do Rio Grande do Sul, e ele foi servir na aeronáutica. Então, depois ele se tornou, além de servir na aeronáutica, ele se tornou jornalista, né, seu colega. Então ele começou a ser chefe de redação. Então ele trabalhou em uns 4 jornais, e do Rio Grande do Sul ele foi para São Paulo. Depois de São Paulo ele veio para o Recife,
né? E aí teve um tempo que ele também serviu na base aérea de Fernando Noronha, né? Voltou para Recife, e aí nessa volta para Recife foi quando ele veio para cá. Então, Ele assim, veio fazer o quê aqui? ele veio como jornalista, junto de um grupo que ele era como se fosse o coordenador, e quem era colega deles, da equipe de redação, era Luiz Mendonça, que era o irmão da minha avó, Diva, e ele foi o primeiro Jesus, ele que criou o espetáculo junto com os pais da minha avó. Então, Luiz Mendonça, junto com os pais, né, dele e da minha avó, eles que criaram os primeiros espetáculos. Então, nessas primeiras edições, esse espetáculo ele já começou a ganhar notoriedade. Então, já vinha muitos turistas para cá para assistir. E era um espetáculo, uma movimentação cultural e artística, espetáculo de rua. Sendo que Luiz, ele já era uma pessoa muito influente, né? Então, ele fez parte do grupo que criou o movimento do teatro pernambucano. Somente. Somente. Então, assim, contemporâneos deles era Ariano Suassuna, Hermílio Borba Filho. Então, só era a nata do teatro pernambucano e quem fundou realmente, né? E aí Luiz começou a trazer os primeiros profissionais, os primeiros atores, cenógrafos, figurinistas, e trouxe um grupo de jornalistas para cobrir o evento. Tem algo muito legal acontecendo ali. Então foi algo realmente de Deus. predestinado, né? Eu acredito. E Plínio veio nesse grupo para cobrir. Era até uma época de carnaval, porque era para eles divulgarem a temporada que estava próxima. Já da partir da quarta de cinzas, né? Exato. E aí ele se apaixonou de cara pela minha avó. Bateu o olho. Bateu o olho. Ela. Exato. E aí eles tiveram né, a união. E aí ele começou a colaborar ativamente, porque minha avó já era envolvida no projeto. Então, assim, ele começou a colaborar na produção. E aí, eles ficaram alguns anos, e ele vendo, né, meu bisavô, assim, com poucos recursos, mas eles já eram extremamente organizados, faziam as coisas muito... Mas não tinha ingresso, né? Então, assim, ele via que não tinha apoio, não tinha patrocínio, e aí ele bancava do próprio bolso e via sempre o sogro aperreado. E aí foi quando os pais da minha avó chegaram e disseram, ó, a gente não tem mais idade para tocar, então ou vocês tocam ou a gente vai parar. Aí eles disseram, não, tudo bem, a gente continua tocando o projeto, vocês podem descansar. Eles já estavam casados? Já. Estavam casados. Vocês podem descansar, continuem colaborando, né, dando dicas e tal, e a gente vai tocar. E aí eles fizeram mais alguns anos, constatando todas as dificuldades, né, as dificuldades só iam aumentando. Né? Então, o cenário que caía no meio da apresentação, então podia machucar alguma pessoa do público, ator que se machucava, alguns acidentes acontecendo no meio do percurso e todos os perrengues, né, por trás. Todo mundo só vê a parte, pronto, né? Não nasceu pronto. Não nasceu pronto. Né? Foi muito perrengue em relação. Duas situações me chamam a atenção, né? Primeiro, a gente sabe que hoje, 2026, já é muito difícil você montar um espetáculo de forma independente, sem apoio. Imagine isso lá atrás. Exatamente. O pessoal está fazendo o que aí? Que isso não vai para frente. Provavelmente escutaram muito, como as pessoas ainda escutam hoje, né, Marina? Exatamente. Eles foram muito visionárias. É para ser, né? Também. Exato, demais. Se a gente for olhar, né, poucos atores brasileiros produzem seus próprios espetáculos. Né? Então, assim, imagina no Nordeste, imagina, né, na década de 60. Então, eles foram muito pioneiros. Então, quando eles decidiram construir um teatro, né, para construir toda essa infraestrutura, né, então eles pensaram já de forma muito grande, sabe? Porque eles pensaram como um centro de cultura e arte para produzir cinema, teatro e música.
Então eles não produziram só um espetáculo, eles produziram vários espetáculos. Eles começaram a produzir vários projetos audiovisuais. Na época que o audiovisual estava começando, né? Então, assim, eles foram contemporâneos de Glauber Rocha. Então, quando o Glauber começou a produzir na Bahia, eles começaram a produzir aqui, entende? Então, assim, era o teatro pernambucano nascendo, era o cinema pernambucano nascendo. Uma cena... Então, assim, era uma efervescência cultural e artística brasileira. Então, assim, se você for olhar no mapa, as primeiras produções, os primeiros projetos... acontecendo paralelamente. Né? Exatamente. Na cultura, na arte. E aí, paralelamente, cenário histórico brasileiro, cenário político brasileiro, né? Eles passaram por todo o processo da ditadura militar, no meio da construção do espetáculo. Né? Eles estavam produzindo um festival. Olhar desconfiado. Opa, esse Jesus aí, estão querendo dizer o que com isso? Pois é. Isso também. Né? Eles produziram um festival de música na época que estava acontecendo, em paralelo à ditadura, né? Então, assim, foram vários processos que eles viveram. No final das contas, eles decidiram focar apenas nesse espetáculo, por tantas coisas que aconteceram em paralelo. Mas eu acho que tudo foi muito válido, tudo foi muito enriquecedor para dar a base, né, para eles impulsionarem e focar nesse espetáculo. E por isso que esse espetáculo chegou na dimensão que ele chegou, no reconhecimento que ele tem hoje, né? Estamos indo para a 57ª, então é muita coisa. Então a gente só parou meados da pandemia, senão teriam sido consecutivos, né, ininterruptos. E o outro detalhe que me chamou a atenção, quando você falou aí de todas as atribuições que o Plínio Pacheco tinha, né, de vida, de trabalho, e de terminar aqui enquanto o ofício de jornalista, porque geralmente ainda nos dias de hoje a gente vê uma movimentação das mulheres largando tudo para ser o aporte dos homens nos seus sonhos. A gente já sabe que isso já vem diminuindo, mas isso lá atrás, ou seja, ela estava aqui e ele resolveu ficar aqui também. Exatamente, exato, que era um projeto que era um projeto familiar, da família dela, que ela fazia parte, que ela amava. Então ela fazia um papel que era mulher de Jerusalém, em paralelo ela fazia o papel de Luzbel, que era uma demônia feminina na época. E ela contracenava com o irmão, então quem fazia a tentação, ela fazia esse papel, e o irmão dela era Jesus. Então, assim, e aí vários outros familiares, um irmão deles fazia Pilatos. Então, assim, o meu bisavô fazia Caifás. Então, era um projeto familiar. E ele viu que, apesar de familiar, né, Luiz, ele começou a integrar, e muita gente não conhece, mas Luiz, que eu estou me referindo, que a gente chama Tio Lourinho, é Luiz Mendonça, que é o teatro lá do Parque Dona Lindu, é o nome dele, e pouca gente conhece essa ligação, né? E foi ele que escreveu o primeiro texto, foi ele o primeiro protagonista, foi ele que trouxe essas peças-chave do espetáculo Seiva Mãe, que a gente chama. Né? Então, e aí Plínio chegou a se integrar dentro da equipe que já existia, chegou realmente para somar, né? Então, assim, Luiz Mendonça, ele acabou se mudando para o Rio de Janeiro. Então, no processo de construção aqui, que acabou sendo um sonho do casal, né? Plínio, ele abraçou esse sonho da mulher e eles criaram juntos esse sonho de construir um teatro, né? Que ela era artista, ela que amava. E ela disse, se você quiser namorar comigo, se você quiser casar comigo, você vai ter que aceitar. Porque eu gosto disso, disso, disso. Eu não vou deixar de fazer a minha arte, não vou deixar do meu carnaval. Eu amo o meu Nordeste e quero fazer minhas coisas aqui. Então, ele abraçou a ideia, a causa, né? Construíram, começaram. E, em paralelamente, construindo família,
né? Eles estavam constituindo família, né? Ele procurou uma pessoa para escrever a peça e poucas pessoas sabem também, mas a primeira pessoa que ele pensou foi Ariano Suassuna, que já era um escritor, né, pernambucano, que ele é pernambucano paraibano, mas é um escritor nordestino, brasileiro, né? E Ariano, ele veio para cá na mesma época que meu avô já ia procurar ele. Ele veio para gravar aqui A Compadecida e pedir ajuda para escolher locações, né? E enquanto meu avô ia chamar ele para escrever o texto. E aí meu avô disse assim, eu tenho 5 anos para construir e 1 ano só para escrever o texto. Aí Ariano falou, Plínio, eu levo pelo menos 5 anos para escrever esse texto. Aí ele fez a construção. Aí ele fez, não dá, porque eram 5 anos para construir, mas esse último ano era construindo e escrevendo em paralelo, entende? Então a Ariano fez assim, o que eu posso fazer, eu posso revisar. Mas, infelizmente, nesse tempo eu não consigo. Gente, porque eu tenho que pesquisar tudo do zero. Entende? E aí Plínio ficou assim, tá, e agora? Quem eu vou chamar? Aí ele compartilhou com o Vitor, que era o melhor amigo dos meus avós, que era figurinista. E foi quem colaborou muito, assim, com eles. Quem desenhou a primeira planta baixa daqui do teatro. Quem desenhou os figurinos desde a época do espetáculo da rua, né? E aí ele compartilhou com o Vitor e o Vitor falou assim, Plínio, ninguém mais que a gente conhece pesquisou mais do que você. Porque você já tem uma base muito grande que você pesquisou para construir o teatro. Então, pense direitinho que eu acho que a pessoa certa para escrever é você. Você sabe escrever, você é jornalista, você é pesquisador do tema. A isso. Você vai ter que... Aí ele se convenceu, né? Então tá certo. Então ele foi escrever a primeira peça dele, né? E para isso ele precisava de algumas pessoas para ele consultar, para saber se o direcionamento estava certo. Então assim, é lindo porque ele deixou tudo isso em carta. Ele mandava para Vitor e Vitor devolvia os comentários. Vitor Moreira. E aí, quando ele terminou de todo esse processo de vai e vem, e aí ele falava assim, estou construindo tal coisa e estou escrevendo tal cena, em paralelo. Então, é muito rico e precioso o processo de criação. Diferente, né? E aí, quando terminou tudo, aí ele escrevia na máquina de datilografar, né? Que ele já era craque, por causa por ser chefe de redação, por viver dentro de redação de jornais na época. E aí ele escrevia várias vias. Aí uma cópia era para ele, uma cópia era para Vitor, uma cópia foi para Ariano, a outra foi para Clênio Vanderlei, que era o diretor artístico. Então assim, ele escreveu umas 4 a 5 cópias do texto. Sendo que o texto, ele ia cada vez mais acrescentando cena, entende? Então ele teve que deixar ele num porte bem robusto e depois copiar para poder enviar. Gente, não tinha computador na época, não tinha máquina de xerox. Então vocês imaginam como foi complexo. E quando é que isso vai virar história, hein? Então, quando é que isso vai ser registrado? Em breve, a gente já tem um pré-roteiro, olha aí, gente, né, em primeira mão aqui para vocês. E a gente está desenvolvendo esse projeto para contar, através de um projeto audiovisual, né, toda a construção, né, desde os primeiros espetáculos até passando pelo processo de construção e passando os primeiros espetáculos que foram feitos aqui, né? Gente, já sabe né? para quem vai, já sabe qual serviço a gente vai ter que assinar para assistir, se vai para o cinema. Pois é, exatamente. É nesse processo que a gente está, porque tem muita coisa para desenvolvimento, tem muita coisa para contar, e aí o desafio da gente é recortar, né, fazer um recorte muito bonito, né, para que a gente consiga, porque essa história já tem vários livros que contam, né? Plínio, ele escrevia essas cartas e ele tem o livro dele, que o livro dele, na verdade, é a peça completa.
Porque a gente usa o texto que a gente faz o espetáculo hoje. Antigamente a peça eram 2 dias de duração. Então a gente fez um compilado do texto e colocou o espetáculo em 3 horas de duração. Então imagina, foi super desafio, né? Fazer um resumo do resumo, enxugar, para que fique um tempo confortável para o público, para a gente fazer um espetáculo por noite. E isso foi um processo, né, que eles fizeram, né? Mas aí a Tudo gente isso fazendo e sentindo, né? tudo isso fazendo e sentindo. E aí ele tem o texto completo, que ele publicou um livro, e por trás, nas últimas páginas, tem as fotos e tem vários poemas que ele escreveu no processo de construção. E são poemas lindos, tem o... Sobre o que ele escrevia, esses poemas. Tem alguns poemas que é falando sobre o processo da construção, o que é que ele sentia com os operários, né, que desenvolveu a técnica da cantaria, que é talhar a pedra, né? Então, assim, o significado que ele estava percebendo, que o projeto tinha, né? O projeto nasceu com o sentido de transformar o homem através da arte, né? Então, isso por si só, o conceito, né, o propósito do projeto é muito bonito, né? Então, ele escreveu alguns depoimentos sobre isso, né? Antes daqui, ele já escrevia poemas lindos, né? Porque, na verdade, ele declamava o que ele sentia, ele era um leitor assíduo, sabe? Então, assim, ele tinha os escritores dele favoritos, né? Ele era um grande estudioso de Shakespeare, a gente tá vendo, tem aí um projeto contando a história de Shakespeare no cinema, né? E ele se inspirou muito na forma que Shakespeare escrevia, né, a parte do drama, as peças, né, as pausas e por aí vai. E aí tinha os outros escritores que ele se inspirava assim, no modo de pensar, sabe, no ideal de vida, né, o que é que para ele fazia sentido, o que é que para ele era importante, né, o que é que para ele tinha valor. Então, assim, ele se preocupava muito com o lado social. Então, todo lugar que ele ia, ele construía uma escola. Se ele não pudesse construir, ele dava pitaco nos moradores, sabe? Ele passou um tempo em Noronha, como eu falei. Para contribuir, né? Para contribuir. Ele queria contribuir. Exato. Então, ele era uma pessoa que ele se preocupava. Eu quero fazer diferença para o mundo. Eu quero fazer diferença para as novas gerações. Eu quero fazer diferença para o futuro, né? Então, não veio assim, a passeio. Não veio a passeio. Porque ele falava, todo mundo nasce, sobrevive e morre. Mas isso até os animais fazem, né? E nós somos seres humanos, somos racionais, né? Então, o que é que cada um de nós temos a contribuir? E não é só contribuir, é contribuir e deixar algo para ficar, né? Então, o tempo inteiro ele construiu algo pensando no legado, entende? Marina, a gente, assim, você sabe toda essa história. Eu não sei como é que você nasceu inserida nisso, claro. Mas você escutou essas histórias, você se interessou, eu quero saber, né, quando você percebeu que você não era só Marina Pacheco, que você tinha seus sonhos, mas que você também tinha uma responsabilidade. E você parar assim um momento e dizer, opa, peraí, eu quero dar conta disso, eu quero dar continuidade a essa história, ou eu quero só apenas contar histórias ou acompanhar, né? Fazer parte ou não. Você teve essa opção, ou a tua vida já foi dessa forma, você foi crescendo escutando essas histórias, que você tem muitos detalhes, né? Você parou para alguém te contar, ou você foi acompanhando do seu pai? Eu queria saber, nesse momento aqui do podcast, quando é que você percebeu que isso aqui também fazia parte da sua vida e da sua história? Sim, eu acho que para qualquer criança, né? Agora meu filhinho está com 5 anos e eu fico vendo. Já está atuando também, né? Já está atuando. E todo ser humano, ele é um HD zerado. Então todos nós, né, estamos
inserido dentro das nossas famílias, dos nossos universos. Então, assim, né? Cada pessoa, se eu for também conversar um pouco com você, né, sobre onde Renata nasceu, como que foi a vivência, então isso está intrínseco, né, na construção de cada ser, né? Então, eu acho que sim, quando a gente cresce, né, dentro desse universo, enquanto criança é tudo muito lúdico, né? Primeiro você escuta a história. As reuniões de família, né? Isso, exato. A gente inserido ali no meio do espetáculo, então aprendendo um pouco sobre a história, né, que estava sendo contada, narrada. E, paralelamente, a gente sempre ouvia também um pouco, né, de como que foi a história dos nossos avós para construir. A gente conviveu muito com eles, né? Meu avô morava aqui, minha avó também. Então, assim, eles contavam pra gente de forma muito única, né? Porque eles tinham personalidades distintas e complementares, né? Ele era uma pessoa mais centrada, mais calado, extremamente intelectual, e ela é extremamente artística, né? Ela era extremamente... Eita, só me lembro da novela, a Missulanca. Exato. Ai, todo mundo comemorou tanto, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E aí a gente ouvia muito essas histórias, mas eu acho que a grande virada de chave foi, apesar de, mesmo depois, né, da partida deles, eu continuei pesquisando muito, né, através de tudo que está disponível para a gente até hoje, né? Todos os livros que já foram escritos, né? Entrevistando, pegando depoimento com todo mundo que está envolvido no projeto, né? Então, se você fosse conversar, né, com os primeiros colaboradores, né? Então, assim, você via como que o projeto impacta na vida de cada pessoa que faz parte, né? Seja da pessoa que está conectada desde os primeiros espetáculos, a pessoa que entrou, sei lá, 30, 20, 10, 5 anos, né? Elas são impactadas de formas diferentes. Mas uma coisa que eu vejo que não tem como a pessoa não ser realmente tocada, sabe? Querer fazer parte. Querer fazer parte. Porque todo mundo que faz com muito empenho, entende? E todo mundo, assim, se você conversar, como eu dei o exemplo, assim, Lúcio Lombardi, nosso diretor artístico, ele está desde os primeiros espetáculos de rua. Então, assim, toda a trajetória profissional dele foi construída em paralelo à contribuição dele aqui, né? Toda a vida dele pessoal, profissional. Então, assim, são muitos anos, né, de colaboração de muitas pessoas. E muitos acabaram, por exemplo, Alberto Brigadeiro, que é o assistente especial de direção, ele começou fazendo teatro sendo aluno dos diretores e depois se inseriu no projeto como ator, né? Ele alçou voos, assim como vários outros artistas, vários outros atores começaram a dar os primeiros passos aqui e deram, né, seus passos, seus voos maiores. São muitas vidas tocadas por esse projeto. E transformadas, né? Transformadas. Agora, Marina, vamos entrar na parte da sua contribuição. Vamos lá. Com o espetáculo. Eu estava conversando aqui antes da gente entrar no ar, de que Marina é responsável por tantos detalhes, que acho que tirando os atores, o resto é tudo contigo, Marina. Uma rocha daquela que está ali, Marina tem participação. Quando foi que você percebeu, né, que além de fazer parte dessa história, você poderia contribuir também com o seu trabalho? Né? Hoje você, além de atuar, você dirige, né, a direção de arte é sua. O que é que a gente observa no espetáculo e em todo esse cenário que tem a sua mão? Então, eu brinco que é uma grande estrutura e a gente divide em departamentos, né? Tem os departamentos do espetáculo,
né? E dentro desses departamentos do espetáculo tem o departamento de arte, né? Que aí ele se subdivide em a parte de cenografia, parte de figurino, caracterização, né? A parte de efeitos, né? Também. E que acaba que a iluminação também interfere, né? Mas para além do departamento de arte, tem o departamento da própria direção, né? Tem o departamento de elenco, toda a parte administrativa, né? Que são todos os departamentos de suporte. Mas, falando do departamento de arte, né? Foi de forma muito natural, sabe? Eu acho que por eu ter esse senso voltado para a estética, né, com um olhar apurado, né, e tive essas duas formações, né, em arquitetura, na parte de atuação, né, na parte de figurino. Então, acabou que acho que uma coisa contribuiu com a outra, né. Eu comecei só atuando, mas sempre gostava muito dos bastidores. E comecei colaborando como assistente, de forma realmente passando por todas as etapas que se tem que passar. Com os profissionais na época que eram responsáveis por esse Exato, setor. Exatamente. E fui aprendendo, contribuindo, sem nada planejado, as coisas foram acontecendo. E eu acho que a grande virada de chave é que foi realmente uma coisa cada vez mais se profissionalizando, né? A gente foi trazendo muitos profissionais, né, de carreira, o cinema pernambucano, né, que já vem fazendo uma linda trajetória. Então, a gente já tinha uma equipe muito boa do espetáculo, e aí a gente foi investindo cada vez mais nos filmes publicitários. Então a gente começa a trazer outras cenógrafas, né, outras figurinistas, outros diretores, Você diretores de consome fotografia. muito isso? Você viaja para ter... Eu consumo muito cinema, né? Para ter ideias. Porque todo ano a gente chega, quais são as novidades? Poxa, porque a história é a mesma, embora eu sempre digo que aqui Exato. Não é nem todos os anos que tem algo diferente, é todo dia de espetáculo. Porque o espectador, ele também muda a atmosfera, na minha opinião. Muda, porque eu estava ouvindo algo sobre espetáculos, que são, na verdade, grandes experiências, né? É diferente de um espetáculo que você só assiste ao espetáculo que você se sente imerso, onde o público também participa. Porque como é um espetáculo que ele tem 9 palcos, a plateia ela não fica parada. Ela acompanha, né? Sendo que isso, ele não foi se desenvolvendo, sabe? Isso foi uma coisa pensada desde o início. Entende? Porque isso está nos registros. Lembra aquelas cartas que eu falo? Então, isso já tinha um sentido. A ideia era essa. A ideia é que o público se sinta parte do espetáculo. Porque no teatro tradicional, a gente está ali sentadinho e aí os cenários vão mudando no palco. É um teatro de palco italiano e tal, e a plateia é fixa, entende? E você só assiste. E ali vai mudando. Aqui não, a gente Mas quando você traz o espectador para dentro do universo, dentro da atmosfera, dá essa outra dimensão, né? Essa outra realidade. Então você, como a gente estava falando antes, assim, porque a gente sempre pergunta, qual a novidade desse ano? E aí, você está sempre consumindo cinema, você viaja para ver, para trazer ideias, isso. Porque todos nós chamamos uma coisa exato. Eu acho que é isso, a mente que cria, ela tem que estar o tempo inteiro, seja no dia a dia, seja nas suas pausas, nos nossos ócios criativos. Você tem que estar o tempo inteiro com a mente, porque às vezes um detalhe, um lugar que você fala assim, eita, isso pode virar alguma coisa, entende? Então você estar o tempo inteiro com a mente ali, trabalhando, criando, sabe? E trazer colaboradores que contribuam muito, sabe? Pessoas que a gente confia, pessoas que têm uma mente realmente o tempo inteiro em ebulição, sabe? Então a gente gosta de criar muito junto. Não é uma coisa que eu digo, eu criei isso e vai ser só assim. Só assim? Não. Eu chamo Renata, eu chamo, sabe? Outras pessoas. Então, assim, a gente cria junto produção executiva, direção artística,
né, a direção dos filmes. Então, é toda uma equipe que a gente... O que te dá mais trabalho aqui? Como todo negócio, o que dá mais trabalho, né, eu acredito que são as relações humanas, né? A gente em todo campo. Em todo lugar. Então, vocês imaginam uma equipe de mais de 2.000 pessoas, né? São ideias diferentes, histórias diferentes, né? Comportamentos, né? Então, assim, você ter uma temporada para que a gente tente minimizar os riscos, né? Tentar ao máximo fazer com que a atmosfera tenha o máximo de harmonia, né? Trazer todos os profissionais envolvidos para perto, né? Eu acredito que a gente, assim, tem conseguido, sabe, fazer um excelente trabalho. Desde da pessoa que está ali na portaria, recebendo o público. Eu acho que isso As pessoas têm muito orgulho. Para quem não sabe, né, são as pessoas daqui da comunidade. Sim. Né, e eles ali vestidos. Os figurantes. Os centuriões, assim, todos naquela pose que você fica, meu Deus. Exato, e a gente se orgulha muito, né? Imagina, vem pessoas do Brasil e do mundo visitar, né? É o destino mais procurado no período da Páscoa, né? A cada edição a gente vai ganhando mais e mais reconhecimento, né? Em nível artístico, né? Cada vez mais atores sonham em trabalhar conosco. Sim. Isso é maravilhoso, né? Tanto o elenco local, né? Nossa caixa de e-mail. As pessoas procuram para contribuir, não só na atuação, mas no... Muito. Nosso processo de seleção é super, assim, a gente não divulga tão abertamente, então porque assim... senão vocês não vão dar conta. Não dá conta, porque a gente já recebe muito material. Então, assim, a gente tem um banco de dados muito grande, né? A gente conhece grandes profissionais do mercado que também fazem muita indicação, né? Mas eu acho muito bonito de ouvir. Cada pessoa que eu escuto, puxa, tem um sonho, né, de fazer parte e tal. E aí, claro, né, a gente sempre que abre vagas, né, que a gente abre seleção, a gente vai ali orientando. Então, a gente tem o processo de seleção para figurantes, então a gente divulga, principalmente a gente dá prioridade para a população local, entende? Então, assim, se não ocupa todas as vagas nessas cidades, nessa região do entorno, a gente abre para outras cidades, vai abrindo. Né? O elenco local do mesmo jeito, a gente dá prioridades para atores pernambucanos. Né? Afinal, o teatro se encontra em Pernambuco, então a gente prioriza. Né? Mas aí, se as vagas elas não se completam totalmente, então a gente já começa a receber muito currículo de pessoas de outros estados vizinhos, sabe? E o elenco principal, né, que a gente sempre busca trazer um elenco que já seja reconhecido a nível nacional. Que foi uma virada de chave também, né? Um marco e que ajudou também a ajuda muito a divulgar, a chamar mais gente. Né, ao espetáculo ser divulgado nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Né? Então, assim, isso também a gente começou a observar cada vez mais, porque dentro do meio artístico eles já começam a indicar: eu fui, é muito massa, você tem que viver a experiência, não deixe de ir. E aí o outro já fica sabendo como é que eu faço para ir, com quem é que eu falo. Olha, nessa questão de figurante, no ano passado eu percebi isso, né? Parece a guarda inglesa, viu, minha gente? O pessoal chega para tirar foto e eles lá na pose, na seriedade. E uma outra coisa, também no ano passado, conversando com o teu pai, né, o Robson Pacheco, e eu estava perguntando justamente sobre esse elenco, que são dos atores que são mais conhecidos nacionalmente. Se vocês têm alguma preocupação, né? Porque a gente sabe que do meio de internet, e aí tem a questão de ser um espetáculo, né, que tenha a história religiosa de Jesus e tudo mais. Se vocês têm algum critério, porque a gente sabe a quantidade de gente que quer vir ter essa experiência no seu currículo. Eu já tive a oportunidade de conversar com muitos desses atores sobre o quanto isso modifica a vida do ponto de vista
profissional, mas principalmente pessoal, né, nessa experiência. Se vocês tinham algum pré-requisito, disse, ó, vem pra cá, mas não é assim não, viu? O negócio tem que estar realmente muito concentrado e entregue para esse projeto também, né, Marina? Sim, sim. A gente tem, né, nossos pré-requisitos, né? E a gente tem, a história tem os personagens principais. E aí cada personagem tem o seu perfil, né? E acho que a grande complexidade de se montar um elenco para qualquer projeto é você achar um ator, uma atriz que tenha todos os parâmetros, né, que você acredita que é primordial para aquela pessoa dar a vida àquele personagem. E tem vários outros critérios em paralelo, né? Porque tem a questão agenda. Às vezes a gente quer muito um ator, o ator quer muito estar conosco, mas não tem agenda disponível, entende? Então, assim, é um processo lento, é um dos processos primeiros que a gente começa a produzir de uma temporada para outra. Então, assim, é o ponto de partida do projeto. Vamos pensar no elenco, né? A gente tem tais personagens que a gente vai ali, então quais são alguns nomes que a gente tem preferência, que é prioridade. Então o próprio público, né, que a gente faz também pesquisa com o público para saber com quem o público pensa, gostaria mais de ter, né? Então assim, o próprio Dudu Azevedo, né, que está vindo pela primeira vez, ele foi um nome muito, muito levantado, né? O próprio público pedia. Ele tem muitos fãs, né? E ele já interpretou esse personagem, né? Já tem na TV, carreira, na carreira. Então, assim, a gente recebia muito, né? E eu, particularmente, já tinha trabalhado com ele em outro projeto, então eu já tinha convivido com ele, já sabia como ele se portava num projeto, né? Como era a personalidade dele. Então, ele é uma pessoa extremamente humana, extremamente sensível, sabe? Extremamente empática, né? Ele tem por ele ter tido já essa experiência, ele já conhecia muito da história, né? Então, tudo isso são facilitadores para um ator vir e interpretar, né? E aí, o resto são toques criativos nossos, né? Como é a caracterização, como que vai ser o figurino. Chamava crescer, não deixa o cabelo crescer. Exato. Cabelo não cresce, aquela agonia. Exato. Ô Marina, agora assim, de podcast que as pessoas gostam, né? Dos recortes. Sim. Alguma situação já aconteceu aqui que vocês disseram, meu Deus, onde é que a gente estava com a cabeça que aceitou essa criatura aqui? Não precisa citar nomes. Bota no carro e desaparece, a gente vai arrumar outra agora. Já aconteceu? Então, como eu estava falando, né, a parte mais difícil de qualquer projeto, que são as relações humanas. As relações humanas. Acontece, né? Mas eu acredito que, assim, é um projeto tão único, tão especial, que a pessoa que vier e não souber aproveitar ao máximo, ela vai perder uma grande oportunidade e provavelmente ela não volta. Aliás, acho que todo mundo já percebeu que a gente volta muito pouco, né? Porque tem esse diferencial, a história é a mesma. Então, a gente busca trazer formatos diferentes para cada cena, novos elementos, né? E a gente busca trazer um novo elenco, né? Então, assim, quando um ator se destaca muito, eu brinco, eu sempre volto pro lado positivo, entende? Quando um ator, ele se destaca muito no quesito de ser um ótimo intérprete, né? De ser uma pessoa... Porque teatro é energia, né? Teatro, a pessoa tem que gostar de ter contato com o público, com as pessoas. Tem ator que só gosta de fazer TV, no máximo cinema. Mas tem aquele ator que ama teatro. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Antônio Fagundes, ele foi um dos atores que integrou o primeiro elenco da Compadecida. E Antônio Fagundes, ele ajudou o vovô a montar o primeiro elenco de nível nacional. Foi na época do Rei do Gado. Exatamente. Que veio o Fábio Assunção. E ele é um ator brasileiro que ele ama teatro, entende? Então ele conciliou a carreira dele na TV com o teatro.
Então era uma exigência dele, eu trabalho tais dias da semana e final de semana eu dedico ao teatro, entende? Então assim, tem atores que têm essa base do teatro e sabem o valor do teatro, né? O teatro veio antes de todos, né? O teatro veio lá da Grécia Antiga, né? Então é a base da dramaturgia, né? Eu acho que eu como atriz, eu digo, o ator, ele tem que ter todas as vivências, né? Se ele não tem uma das vivências e se ele não tem a base, ele não vai estar completo, entende? E aqui, né, tem essa proximidade com o público, principalmente ali no final, né, depois da crucificação, a ressurreição, né, que ali vão todos os atores, os figurantes para frente, e as pessoas vão para tirar foto, né, tem muitos que descem, inclusive, para falar com essas pessoas. Sim. Tem a própria imprensa, né, tem gente que vem de imprensa mais experiente, tem gente mais inexperiente. Exato. Então tem que ter toda essa paciência e realmente essa vontade de estar aqui. Mas você escorregou. Tem que amar. Você escorregou, você não disse, eu não vou entregar. O Sagu acabou de pular aqui, minha gente. Que também tem essa atmosfera. A natureza linda, né? Aqui é maravilhoso. A nossa volta. Pois é, mas assim... Mas já teve gente que fez raiva. Já teve, mas eu jamais vou falar. Não vou colocar você nessa saia. Olha, você falou aí, né, sobre a sua parte atriz também, né? Como é que você percebeu, assim, você criança foi, né, figurante, né? Muitas vezes, que seu filho também agora inclusive ele está chateado porque o nome dele não está sendo dito nas peças publicitárias, você resolva isso. Isso, na rádio. Pode falar aí da história. Ele escutou a propaganda na rádio, né? E ele escutou a divulgação do projeto, do espetáculo, da temporada. E o elenco é tal, e convidando a todos. A radialista falando, ele... Mamãe, eu sou um profissional ator. Eu disse, filho, você é um ator mirim profissional. E por que ela não falou o meu nome? Correto. Eu falei, calma, que um dia você ainda vai ser nível nacional. Tenha calma. Tá vendo? Então você fazia parte dessa figuração, foi crescendo aqui dentro disso tudo, mas chegou o momento de você atuar também. Quando você disse, eita, sim, eu posso contribuir enquanto um dos principais papéis, que é o da Maria Madalena. Sim. Que tem uma carga grande ali, né? Pois é. A Maria Madalena foi um convite, né? Mas, na verdade, eu decidi muito antes. Quando eu decidi me profissionalizar, que até então eu fazia teatro só aqui, né? Desde pequenininha. Mas quando eu completei 18 anos, né? Já estava dentro da faculdade. Eu falei, eu quero. E foi uma orientação de Carlos Reis, do meu diretor. Somente. Ele disse assim, Mari, você quer ser atriz profissional? Eu disse, quero. Então, vá estudar teatro. Então, eu me matriculei, né? Até uma atriz nossa que fundou uma escola de teatro com o marido lá em Recife. E aí eu me inscrevi e levei outras pessoas comigo, algumas aqui do elenco. E aí a gente foi uma das primeiras turmas. Hoje essa escola, ela acabou crescendo muito para dar aula para teatro para crianças. E assim, é um projeto lindo que eles têm, a Escola de Teatro Fiandeiros, aí eu me formei lá e desde aí eu não parei, sendo que foi acontecendo muito em paralelo, né? Não só a atuação, que era o meu objetivo inicial. Meu Deus. Gente, ele quer aparecer de todo custo. Faz parte do cenário, ele tá né? procurando ser alguma coisinha aqui para ele se alimentar. Só tem café e água. O bolinho vem depois. Pois é. E aí, começou a surgir os convites. Para também ficar na parte por trás das câmeras, né? Então eu comecei a atuar de forma profissional em outros projetos em paralelo, em curtas, em longas metragens. Então assim, tive toda essa experiência, né? Tanto no teatro quanto no cinema. E próximo passo será TV. Olha, já tem convite? Estão surgindo alguns convites. Ai, mano. Não posso ainda, deixa mais pra frente. Que coisa boa. Então a gente vai comemorar novamente, porque quando foi a sua avó, né, na novela, foi um convite do Miguel Falabella, né? Que também já participou aqui, né?
a gente se sentia representado. Então, quando tem gente assim próxima da gente na TV, a gente fica feliz, se assando. né? Todo mundo se realiza. Fica orgulhoso, né? E a Maria Madalena é um presentão para você. É um presentão. Eu tava com... Meu filhinho tinha 7 meses e foi o meu primeiro projeto para streamer. E eu fiquei muito feliz, assim, muito honrada com o convite. Tava gravando no interior do Ceará. Era um projeto, assim, grande, que eu não conhecia ninguém, assim, de forma próxima. Então, assim, não tinha amizades no meio, não tinha ninguém conhecido, assim, próximo. E foi realmente algo com o meu currículo. Então, assim, foi uma conquista na minha carreira bem grande. E aí, estava lá no meio do processo, gravando. E foi quando eu recebi a ligação de Lúcio, nosso diretor, convidando para fazer Maria Madalena. E foi justamente no espetáculo. Você está apta. Exatamente, você aceita o convite, você está apta. Foi a gente voltando da pandemia, né? Então, assim, já tinha tido as filmagens antes de acontecer a pandemia, era um elenco. E aí, quando tivemos a pausa de 2 anos, quando a gente foi voltar, aí alguns atores não puderam voltar, né? Então foi escalado novos atores. Então eu vim nessa leva. E aí gostaram tanto que eu já estou fazendo há 5 anos. Eu lembro quando a gente viu a arte, eu disse, olha, quem está lá agora também, na frente. Estava nos bastidores, agora está na frente. Exato. Também. Marina, a gente já está aí indo para a reta final dessa nossa conversa. Eu queria falar um pouco de futuro. Eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta para você em uma outra entrevista, que é sobre que vocês já pararam para perceber, você e o seu irmão, né, o Binho, que também cuida aí dos bastidores, né, porque no momento o seu pai, o Robson, que é o cabeça de tudo, mas vai ter um momento que ele vai pendurar as chuteiras também, e vocês vão, né, tomar conta disso aqui. Você já parou para dizer, opa, aquele sonho lá atrás do meu avô e da minha avó, e você é responsável por tocar e continuar fazendo a diferença para essa região, para o país e para o mundo, contando uma história tão bonita de uma forma diferente, que nasceu como um sonho, mas principalmente com um potencial transformador, que na minha opinião e de muita gente, claro, toda essa história tem. Sim, a gente entende como uma super responsabilidade, né, de dar continuidade a esse legado. A gente entende o projeto como ele já foi construído muito maior, né? Acho que até meu avô e minha avó na época falavam sobre isso, e tem um dizer que fala, né? A obra, ela acaba se tornando maior do que os próprios artistas, criadores, porque a obra ela é eterna, né? E todos nós, a gente vai partir, então a gente tem a vida, ela é finita, né? Então, assim, como que cada um pode contribuir e de forma a formar novas pessoas a estarem aptas a receber esse bastão e dar continuidade como na mesma corrida, né? Como uma eterna corrida, que é a vida, né? Que são os negócios duradouros, né? Então, acho que a gente sabe dessa responsabilidade, a gente fica honrado, né? A gente busca não pensar tanto assim, de ficar se preocupando tanto, muito mais de olhar o lado bom, de aproveitar a vivência, né, com quem veio antes de nós, para a gente ali absorver ao máximo de conhecimento, né, de amor pelo projeto, para que a gente consiga ali absorver tudo e passar, né, de geração em geração, para que a gente consiga ter toda essa essência. Por isso que acho que eu me interessei tanto pela história, porque eu comecei a entender, e meu avô falava muito sobre isso, né, que a cultura é a identidade de um povo. Então, se aquele povo esquece da sua história, ele esquece de quem ele é. Então, ele não consegue se manter
a ser quem ele é se ele não souber quem ele é na sua essência, né? E saber de tudo que envolve. Então, assim, por isso que é importante a gente saber tanto a história dos nossos antepassados, por isso que é importante a gente saber tanto a história, né, do nosso país, do nosso estado, né, do nosso povo, né, para que a gente consiga passar, porque se você não passa, as novas gerações não vão ficar cientes da importância, né, que a importância ela é dada no momento que aquilo é importante se eu dou importância, né? Então, acho que a gente tem e traz essa consciência, né? E entendemos tudo como se fôssemos guardiões, né? Guardiões de um projeto, de um legado a ser cumprido aquela missão. E jamais, nunca um projeto desse, né? A gente não faz nada sozinho. Né? Meu avô já falava sobre isso, ele falava, eu sou um ser bem-aventurado. Né? Não sei por quê, mas sou, né? E que ninguém constrói nada sozinho. Então, como é importante você ter, né, uma equipe da sua confiança, né? E que você consiga, né, ser um líder, mais líderes dentro de um projeto, que você consiga envolver, né, todas as pessoas, trazer para dentro do projeto, para que todo mundo se sinta parte, para todo mundo ali entregar o melhor que cada um pode dar. Como eles envolveram lá atrás, né? Não só as pessoas participavam, mais a família, né? Os filhos, depois os netos, e aí tem os filhos de vocês já, seu filho, os filhos do Binho, e por aí vai. E é preciso ser tocado. E é difícil estar aqui e não ser tocado. Exatamente. Acho que faz parte da atmosfera, desde que aquela sementinha foi plantada lá não atrás. E se você conversar no olho de cada um dos colaboradores, exato, né? Eu acho que até vocês, né, a própria imprensa, né, todo mundo se sente parte, né? Todo mundo se sente tocado. É uma pauta que todo mundo se sente feliz em cobrir. Não é? Quando chega, a gente vai lá fazer Fazenda Nova mais uma vez. Né? Então, isso é muito importante para todo mundo, realmente. É motivo de orgulho e de felicidade. É algo transformador. A gente nem conversou aqui sobre economia da região, que é outra coisa extraordinária, como isso aqui ferve, né? Como as pessoas fazem uma renda extra, como gera emprego. Né? E como essa história, né, com esse tema, né, com a história de Jesus, quantas vidas, quantas pessoas vêm que são tocadas, né? Exatamente. Então, acho que... E contada de uma forma, de uma ótica diferente e única, né? Única no mundo. Se for olhar, nenhum espetáculo é contado dessa maneira, né? E como que o nosso espetáculo inspira tantas pessoas, né? Foi o primeiro do Brasil, né? Começou em 1951. Aqui o teatro foi fundado em 1968, né? E depois desse projeto ganhar a dimensão que ele tem, várias outras, né? Centenas de outros grupos. E a gente recebe muitas mensagens, sabe? Vocês inspiram a gente, então é muito enriquecedor. Muito bem. Muito gratificante. Marina, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Sucesso em mais uma temporada. Obrigada. A gente espera vocês aqui todos, né? De 28 de março a 4 de abril, aqui em Nova Jerusalém. Muito bem. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio para a gente conversar ainda mais, né, com outros protagonistas dessa história. Não só quem está aí, né, na frente, mas também, principalmente, quem ajuda a construir ano a ano e a fortalecer esse projeto que é tão especial para todo mundo. Exato. Até a próxima. Tchau, Beijo. Tchau.